Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Mário Campos, subdiretor-geral dos Sistemas de Informação da Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou Organização do Futuro, ou Empresa do Futuro, é a visão da IDC, é a framework da IDC para aquilo que é uma organização preparada para o futuro, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a transformar, ou a criar, ou a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais um convidado muito especial, responsável, enfim, por uma das grandes máquinas da nossa administração pública, que tem feito, enfim, um caminho brutal em termos de sofisticação tecnológica. Mas para apresentá-lo, tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, o Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel, bem-vindos. De facto, hoje temos um convidado muito especial, o Mário Campos, que é subdiretor-geral da área de sistemas de informação da Autoridade Tributária. Mário, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje connosco e falar um bocadinho sobre este tema da transição digital. A primeira pergunta é uma pergunta frequente que fazemos a muitos convidados. Tem que ver com a tua carreira. Portanto, tens uma carreira já longa, não é? Começaste na área da consultoria, na antiga Anderson Consulting, agora Accenture, depois passaste para a Deloitte, depois para a banca, para a Caixa Geral e agora, desde 2016, estás na Autoridade Tributária. Aliás, um dos postos, como estávamos a comentar há pouco, mais visíveis, ou seja, se alguma coisa corre mal nos sistemas de informação da Autoridade Tributária, toda a gente sabe. Portanto, é obviamente um cargo com enorme responsabilidade. Ao longo desta tua carreira, qual é que tu achas que é, assim, digamos assim, a característica ou qualidade mais marcante que sentes que mais contribui para este progresso na tua carreira profissional? Qual é que é aquilo que parece que caracteriza mais como profissional e te ajudou a chegar a este nível? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite à IDC, à Nova IMS, e a oportunidade de partilharmos aqui um bocadinho um tempo para discutirmos, para falarmos, para fazermos aqui alguma reflexão sobre isso que é o Future Enterprise e olhando na perspectiva, obviamente, da Autoridade Tributária também para essa perspectiva de futuro. Em relação à qualidade, falar em qualidades na primeira pessoa é uma coisa sempre complexa. Talvez eu preferisse abordar a questão pelo lado da atitude perante esse percurso. Talvez mais importante do que o próprio percurso é aquilo que fazemos com ele, ou aquilo que fazemos durante o seu percurso. E eu diria que há alguns aspectos que, de facto, podemos dizer que caracterizam essa atitude. Desde logo, a valorização do momento. Eu acho que temos que olhar para cada momento com a responsabilidade, sempre com a máxima responsabilidade. E sempre com a máxima responsabilidade, independentemente daquilo que é o momento. Quer seja um momento de uma missão completamente simples ou de uma missão completamente edificante. E se olharmos para ele com esse nível de responsabilidade, com esse sentido de responsabilidade, eu penso que acertaremos umas vezes, falharemos outras, mas seguramente tiraremos para nós e desse momento aquilo que melhor ele tem para nos dar, ou uma lição aprendida, ou um sucesso para festejar. Acho que esse é um aspecto. Depois, um outro aspecto também, penso eu, importante é ter uma perspectiva de inquietude perante o conhecimento, digamos assim.
uma perspectiva de permanentemente estar aberto ao conhecimento, à evolução e ter uma banda larga, digamos assim, de interesses que nos permitam, ainda que de forma indireta, alimentar aquilo que é o nosso modelo de raciocínio. Acho que era o professor está-me agora a faltar o nome, o professor do Porto, médico, peço desculpa, agora não lembro, que dizia que o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E, portanto, essa é uma expressão que eu penso bastantes vezes. Abel Salazar, peço desculpa, faltou-me há pouco o nome, professor Abel Salazar, que de facto eu olho para isso como uma ideia bastante válida, porque de facto, independentemente daquilo que é a nossa área de atuação, a nossa área profissional mais ou menos direcionada, de facto é importante nós termos essa abertura de espírito e essa sede de conhecimento, digamos assim, sempre presente. Depois é olhar também para a questão das equipas. Eu acho que nós não fazemos de facto nada sem as nossas equipas, sem as equipas onde nos inserimos e nessa tal perspectiva da atitude, eu penso que é fundamental nós conseguirmos integrarmos nas equipas, tirando partido do melhor que as equipas têm, potenciando o seu valor. As equipas não são todas iguais, as pessoas não são todas iguais, existem equipas com maior nível de capacidades, com menor nível de capacidades, mas o importante é de facto nós olharmos para a nossa equipa em cada momento e perceber como é que eu me integro na minha equipa no sentido de potenciar ao máximo as suas capacidades. E esses são, diria eu, 3 elementos essenciais que eu diria que possam marcar uma certa atitude nesse percurso. Bem. Portanto, colocar tudo o que és no mínimo que fazes, não é? Exato. Depois ser um homem, antes de um profissional ser um homem, ter uma visão largada das coisas e depois também ter respeito pelas equipas e tentar contribuir, não é? Tentar fazer uma contribuição. Mário, ao longo desse teu caminho, tu passaste pelo setor privado, agora estás no setor público. Como é que tu vês a nossa economia, ou seja, em termos de transição digital, tanto se fala agora, de transformação digital, mas basicamente em termos daquilo que é a capacidade dos organismos públicos e privados conseguirem utilizar a tecnologia para, de facto, criar valor para a nossa sociedade. Ou seja, eu vejo a AT como um caso de sucesso e um exemplo e uma referência naquilo que foi a evolução e a transição digital e a capacidade de utilizar a tecnologia para, de facto, tornar o organismo mais eficiente, mais eficaz. Como é que tu vês assim esse panorama hoje da nossa economia? A administração pública está à frente, não está atrás? Há duas realidades. Como é que tu vês a nossa economia? Muito bem. Eu diria que nós estamos num momento muito interessante para quem tem a oportunidade de o viver, do ponto de vista daquilo que são as oportunidades da transformação digital. Eu penso que nós temos, neste momento, um quadro estratégico que é comum, quer à administração pública, quer aos diferentes organismos da administração pública, portanto, quer ao Estado, quer aos diferentes organismos da administração pública e naturalmente, também à economia em geral, onde a transformação digital tem um papel, diria mesmo, um papel primordial. E, portanto, esse lugar da agenda está conseguido pela transformação digital e, portanto, penso que estamos, do ponto de vista estratégico, digamos assim, num momento de enormes oportunidades. Depois, a tecnologia também nos ajuda imenso. Neste momento, as oportunidades de utilização da tecnologia são enormes e, portanto, não é o fator de bloqueio àquilo que é uma abordagem de transformação digital mais disruptiva, chamemos assim, daquilo que é o nosso modelo de sociedade e de organização das organizações e das empresas.
Depois penso que temos um fator também interessante, que é o facto de termos uma população, as pessoas estão abertas a esse tipo de abordagens, estão abertas para a utilização de soluções, diria eu, resultantes desse processo de transformação digital e, portanto, temos uma abertura na sociedade para que esse processo também exista e, portanto, isso funciona naturalmente como um acelerador deste processo. A forma como tivemos que, mais recentemente, durante este ano que passou, a reagir às questões relativas à pandemia, eu diria que não criaria, eu não o classificaria efetivamente como um verdadeiro processo de transformação digital, mas pelo menos de reação digital, e digo de transição digital de reação digital e não de transição digital, porque penso que para ser uma verdadeira transição digital há um conjunto de outros princípios que devem ser seguidos, e aquilo que aconteceu de facto foi uma reação a um momento de crise em que as pessoas tiraram partido e maximizaram a utilização da tecnologia como enabler daquilo que fazem e, portanto, mas esse facto também, de alguma forma, sublinhou, aumentou aquilo que é a perspectiva do digital na construção das soluções e da mais-valia que é termos soluções digitais para os serviços que prestamos. E, portanto, dito isto, acho que estamos num momento em que, estando no caminho certo, temos uma perspectiva da transformação digital efetiva, olhando para a palavra transformação nesta expressão, transformação digital, como talvez a palavra mais importante. Eu costumo sublinhar, de facto, a questão da palavra transformação, porque é sobre ela que nós devemos assentar este processo. Eu acho que nós temos, sobretudo, que ter, e na autoridade tributária temos seguido essa orientação estratégica de ter um pensamento digital que implica que nós nos foquemos nas pessoas a quem nos dirigimos, nas empresas a quem nos dirigimos, naqueles a quem são os destinatários dos nossos serviços e pensemos no seu caso. Pensemos naquilo que é o serviço que lhes devemos prestar e aquilo que são as suas expectativas em termos do serviço que a administração fiscal deve fornecer aos seus contribuintes. E, portanto, pensar digital é pensar no outro, é pensar no foco no serviço, é pensar muito na simplificação. O fator simplificação é um fator essencial na construção do pensamento digital e aquilo que eu sinto, quer na autoridade tributária, quer noutros organismos da administração pública que tenho a oportunidade de percepcionar, de acompanhar, é que este pensamento, esta estrutura, esta matriz de análise para o processo de transformação digital começa a fazer este caminho. E se o fizermos, penso que estamos, de facto, no caminho certo para aproveitar as tais oportunidades, o tal momento essencial de potenciarmos muito aquilo que é o processo de transformação digital, diferente daquele que é um processo de digitalização dos processos ou de introdução, pura e simplesmente, de tecnologia para a resolução dos problemas conhecidos. Não, há aqui um tema que acho que focaste e parece-me faz todo sentido, que é o tema do foco no cidadão, no utente, né? Pensar como simplificar a vida, e acho que a AT fez bem esse trabalho. Vejo que alguns outros organismos públicos também o fizeram e estão a fazer, mas ainda há aqui um longo caminho e para que se consiga de fato para se conseguir de fato ter aqui uma visão centrada no cidadão, para que se depois consiga dar o tal salto para criarmos ou seja, entendermos a jornada do cidadão como um todo e haver tal interoperabilidade entre os vários organismos. Para quando essa interoperabilidade? Quando é que achas que vamos ter aqui um momento em que todos os organismos vão estar prontos para prestar um serviço integrado ao cidadão? Tens assim...
assim, apostas numa data? Bem, datas eu diria que tenho alguma dificuldade neste momento de colocar aqui uma data que depois fosse muito credível em relação a esse objetivo, claro, a esse desidrato. No entanto, aquilo que de facto nós temos que olhar é que na administração pública, não é? Nós temos vindo a fazer um caminho muito grande desse ponto de vista da interoperabilidade entre os sistemas, entre os diferentes organismos. A autoridade tributária, pela natureza da sua função, tem muita informação, não é? Que de alguma forma é muito útil ou é necessária, em alguns casos, para outros organismos cumprirem a sua missão. E, portanto, o nosso papel vai muito mais para além daquilo que é o cumprimento da nossa missão enquanto autoridade fiscal. Assumimos muitas vezes esse papel de hub de informação também em relação a outros organismos públicos, e esses processos de interoperabilidade têm vindo a ser construídos ao longo do tempo e, portanto, há de facto um caminho que se está a percorrer nesse sentido. Naturalmente há aqui sempre, e nós temos que depois perceber que há vários pilares deste processo, onde naturalmente o quadro legal, o quadro legislativo também tem que acompanhar aquilo que é a velocidade que a transição digital prevê e aquilo que é a necessidade de dar resposta num determinado tipo de abordagem, que é uma abordagem baseada no tal pensamento digital e, portanto, tudo isto tem que jogar em conjunto, tem que haver, de facto, um nivelar de todos os organismos da administração pública no mesmo patamar de evolução tecnológica, de evolução do processo de transformação digital, mas penso que muito caminho tem sido feito e nós somos, de facto, um parceiro ativo nesse caminho e contribuintes ativos para esse processo. Mário, duas perguntas numa. A primeira é, em relação à questão da transição digital, do foco no cidadão, digamos assim, que eu penso que é um ponto muito relevante e que eu penso que a administração em geral, a administração pública está muito consciente dessa necessidade de facilitar as coisas, de simplificar os processos e tudo isso. Achas que isso é viável com, digamos, a linguagem que nós utilizamos? O meu exemplo é, se eu for ao site do meu banco, eu tenho uma linguagem que para mim é completamente clara, é português normal. Se eu for à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, tenho conceitos que eu próprio não entendo. E imagino que haja milhões de portugueses que têm muita dificuldade em entender. Achas que esse tema é um tema relevante? Ou seja, digamos, a tradução dos conceitos da legislação, pode haver aí espaço para simplificar, para melhorar, para fazer uma comunicação mais simples com o cidadão? Essa era uma. E a segunda tem que ver com aquilo que estavas há pouco a dizer, que isto não foi bem uma transformação, foi uma reação. Eu imagino que tu, na tua posição, há 1 ano e tal, devias estar muitíssimo ocupado e com imensas urgências. E a pergunta é como é que correu? E se vamos voltar à mesma situação ou se já não se volta àquilo que era antes de fevereiro ou março do ano passado? Muito bem. Começando pela primeira parte da pergunta, a questão da linguagem e a questão de haver uma tendência até para a comparação entre serviços de natureza similar, chamemos-lhe assim, que o cidadão, enfim, é consumidor e que não faz nenhuma distinção entre aquilo que é ir ao portal das finanças, cumprir qualquer obrigação ou ir fazer uma transferência bancária no seu home banking ou comprar um livro numa livraria online ou marcar as suas férias. E esta é uma comparação que é uma comparação relativamente, se me permitem, injusta, não é? Injusta a diferentes níveis, desde logo pela complexidade daquilo que está por trás e desde logo por aquilo que são as variáveis que existem mais soltas, diria eu, naquilo que é a construção de um modelo de negócio
na comunicação da banca, na comunicação numa loja online, ou o que quer que seja, com aquilo que é o framework legislativo que está associado ao cumprimento de obrigações perante a administração pública. E eu penso que nós temos que fazer um caminho, é um facto, há um caminho que tem que ser percorrido e que está a ser percorrido, de tornarmos essa linguagem mais acessível ao comum dos cidadãos. É um caminho que tem que ser naturalmente acompanhado também por uma evolução legislativa que permita obviar a necessidade de determinado tipo de formalismos que muitas vezes conduzem para uma linguagem mais hermética, mais técnica e de difícil decifração, às vezes por parte dos cidadãos. E, portanto, este é um caminho que está, de facto, em curso. Concordo que é um objetivo muito importante que nós consigamos construir esse nível de equilíbrio entre aquilo que são as obrigações que a lei nos impõe, que o framework legislativo nos impõe em termos da comunicação, e aquilo que é um aproximar da linguagem do cidadão comum, da linguagem vulgar do dia-a-dia. Esse balanço entre a exatidão da linguagem Exatamente. E a simplicidade não é fácil. E esse é um exercício complexo e que não é completamente liberto de constrangimentos, como é, por exemplo, em negócios com os quais depois somos comparados, e somos comparados simplesmente porque estamos a disputar os mesmos canais. E quando olhamos para o canal digital, estamos de facto a disputar o mesmo território do ponto de vista do canal que todos os outros serviços que são prestados por via digital. Claro. Portanto, essa é uma questão interessante. A segunda questão é o tema da reação, que no início do ano passado, e se voltamos atrás, ou se vai ser diferente daqui para a frente? É assim, a forma como nós olhámos para isto há um ano atrás, em março do ano passado, nós olhámos para este desafio de colocar cerca de 8 mil pessoas a trabalhar em casa, naturalmente, com a noção de que o desafio não seria um desafio simples. Olhámos sobretudo para aquilo que foi a utilização de soluções que tínhamos instaladas no nosso ecossistema, e aquilo que aconteceu foi um zoom óptico do ponto de vista daquilo que foi a utilização desses meios. E no espaço de uma semana e meia, 2 semanas, nós conseguimos, de facto, ter pessoas a trabalhar remotamente, cerca de 8 mil pessoas a trabalhar remotamente, em condições de segurança, com garantias de serviço, e utilizámos, sobretudo, aquela que era a capacidade instalada. E a capacidade estava lá, não é? Naturalmente, nós percebemos que com este zoom óptico perante esta realidade, tudo aquilo que acontece à volta de uma realidade que existe, mas que passa a ser usada por 8 mil pessoas, tem depois os seus pontos de aflição, claro, os seus pontos de afinação, de tuning, de olharmos também para isto sobre aquilo que foi o exponenciar enorme de ameaças que se colocaram perante todo o ecossistema digital, nomeadamente em relação à pandemia, e garantir que a necessidade de oferecer serviço não comprometia todas essas competências, estruturas que temos que assegurar, e portanto foi um trabalho que resultou efetivamente de nós podermos escalar aquilo que era a nossa capacidade instalada. Eu recordo-me que em março, quando o país foi para o primeiro confinamento, portanto, nós estávamos num processo em que parecia começar a ser inevitável que esse confinamento viesse a acontecer, e eu recordo-me, numa reunião de direção com a minha equipa, de nós estarmos a planear para a semana seguinte, dizermos, bem, na semana seguinte nós vamos escolher aqui
2 equipas e essas 2 equipas vão trabalhar remotamente. E depois houve ali um planeamento qualquer que disse, bem, a próxima semana é capaz de não ser muito bom porque temos este objetivo e, portanto, talvez colocamos na semana seguinte, e acordámos que sim, que não era por uma questão de 2 ou 3 dias que não podíamos adiar, e esses 2 ou 3 dias coincidiram com a data em que tivemos mesmo que ir todos e, portanto, acabámos de sair de não entrar no teste para ir para o real e para um real que escalou para 8.000 utilizadores num momento mais de pico em termos daquilo que foi o trabalho remoto. E, portanto, a segunda parte da questão é se vamos voltar ao que era. Eu acho que não vamos voltar ao que era, efetivamente. Acho que vamos encontrar um certo equilíbrio naquilo que é o trabalho remoto e o trabalho presencial. Acho que vamos, do ponto de vista dos serviços e do serviço ao cidadão, nós fizemos uma evolução enorme do ponto de vista daquilo que é o atendimento digital e atendimento digital assistido, portanto, durante este período. Lá está, fomos potenciando algumas das soluções que tínhamos em carteira, aumentando-lhes a exposição, e uma aposta naquilo que é também o atendimento por marcação nos serviços públicos para casos concretos, específicos, que necessitam efetivamente de um apoio específico presencial. E penso que dentro deste equilíbrio encontraremos um novo modelo de organização das nossas tarefas entre aquilo que são, e portanto há aqui também depois perceber que uma organização como a Autoridade Tributária tem uma componente que é mais visível talvez para o exterior, que são os serviços públicos abertos ao público, mas depois tem também os serviços centrais que suportam esses mesmos serviços, e portanto há aqui talvez modelos distintos que têm que ser adequados a estas realidades distintas, mas seguramente eu diria que o modelo 100% presencial e nos serviços, o serviço como era conhecido, provavelmente não voltará. Eu acho que, sobretudo, a palavra que vai ficar é uma palavra de flexibilidade. E, portanto, eu acho que é sobre a flexibilidade que depois um próximo modelo se vai assentar, tirando partido, lá está, do tal momento também do ponto de vista tecnológico que vivemos e que de alguma forma nos quebra algumas das barreiras que sentíamos no passado, alguns constrangimentos. Quer dizer, eu diria que em algumas experiências no passado, muitas vezes nós sentíamos ou colocávamos as questões neste ponto. Alguém estava a trabalhar remotamente, a fazer uma tarefa qualquer remotamente, e nós acordávamos com ela quando tivermos reuniões, depois tu vens cá e nós falamos nas reuniões. Foi a primeira coisa que saltou para o digital, não é? E portanto eu hoje já quase que tenho dificuldade de justificar muito, não é? Apesar de eu continuar a achar que o trabalho presencial tem as suas vantagens e que a construção das equipas, a empatia das equipas, a construção daquilo que eu há pouco dizia, que é perceber como é que eu tiro o melhor possível da minha equipa em concreto, tem muitas vantagens que vêm do trabalho presencial e da empatia que se cria presencialmente, que não se cria digitalmente. Mas, de facto, tirando essa componente, ou excluindo essa componente agora do raciocínio, de facto, hoje em dia há muitas reuniões que nós realizamos via digital que não justificariam uma reunião presencial, não é? E, portanto, esse modelo acho que vai para ficar na tal perspectiva da flexibilidade e da adequação ao momento. Acho que não vão haver regras fixas para... Mas
Eu não estava a pensar, nós temos que já há muitas décadas é discutido um centralismo em que a administração está essencialmente em Lisboa, que é uma coisa que muitas regiões do país têm queixado, e a questão da desertificação do interior, e por aí estava a pensar que esta reação que a administração foi obrigada a fazer numa semana ou duas, poderia perdurar e fazer com que a administração tivesse mais descentralizada, no sentido de ter colaboradores que estão fora de Lisboa, eventualmente no interior, que com alguma regularidade podem vir para ter as reuniões, para ter as iniciativas que são necessárias, mas ter alguma flexibilidade, até porque eu acho que isso, por exemplo, para a captação de recursos, pode ser uma arma muito valiosa para a administração pública, que normalmente não tem a mesma capacidade devido à regulamentação de, digamos, conseguir angariar aqueles talentos, em particular nas áreas das tecnologias e por aí. Portanto, acho que estou muito curioso para ver os próximos passos na administração pública, para ver como é que as coisas vão correr, porque eu acho que isso é de facto uma oportunidade que pode ser muito, muito significativa e transformar muito a administração, mas também o país como um todo. Sim, eu concordo com isso. Aliás, eu diria que a autoridade tributária, ainda antes da pandemia, já se foi adaptando um pouco a esse modelo. Nós já temos hoje, ou já tínhamos anteriormente, equipas a trabalhar nesse modelo de distância, não propriamente dito remoto no sentido de estarem nas suas casas, nas suas habitações, mas pessoas que trabalham para a Direção de Finanças de Lisboa, por exemplo, a trabalhar em Braga, no Porto ou em Coimbra, ou para uma direção, um serviço central que também está em Lisboa ou noutro sítio, e ter pessoas a trabalhar noutras zonas do país. Portanto, esse modelo, de alguma forma, ainda que não na casa das pessoas, não é? Pode ser agora extrapolado para essa perspectiva com que olhamos agora para a organização do trabalho. E é verdade que a autoridade tributária tem dispersão geográfica em todo o país, não é? Em todas as regiões, e que existem, de facto, um conjunto elevado de funcionários, de trabalhadores, que poderão ser, diria eu, que o seu valor pode ser muito potenciado do ponto de vista da alocação das suas funções a determinado tipo de setor, de atividade, que pode resultar efetivamente do facto de não existir esse constrangimento geográfico do sítio onde a pessoa está a trabalhar. As vantagens do digital. E isso é uma das vantagens do digital, não faz. Mário, falasse aqui logo no início, no fundo, aquilo que foi, enfim, alguns aspectos-chave para aquilo que foi a transição e a transformação digital da AT, ou seja, falasse em estratégia, falasse a importância das equipas, dos processos, da própria adoção tecnológica, e olhando agora especificamente para a tecnologia, e olhando aqui para o tema que é mais, enfim, que é o tema que está, que é o hype, hoje falamos da inteligência artificial, do machine learning. Como é que tu vês a utilização da inteligência artificial, machine learning e essas técnicas ao nível da AT? Queres partilhar connosco um pouco esse aspecto? Sim. Talvez começar pela questão da inteligência artificial no seu contexto mais global, não é? Eu, de facto, olho para a inteligência artificial não como uma tendência, ou não exclusivamente como uma tendência, mas como um momento marcante, disruptivo, de verdadeira revolução, ao nível das revoluções industriais anteriores, e que vai fazer e que está a fazer uma alteração substancial naquilo que é a forma como nós fazemos tudo nas nossas vidas, desde a forma como trabalhamos até à forma como nos divertimos, como viajamos, como fazemos tudo nas nossas vidas, como comunicamos, essencialmente também. E isso é um marco que não há volta a dar, diria eu. Nós estamos perante um momento de charneira na nossa sociedade, e um momento que deve ser encarado como uma base de partida sobre a qual nós vamos olhar para o futuro
e olhar para a forma como vamos construir este processo de transformação digital assente nestas opções tecnológicas que hoje temos à nossa disposição, nas quais a inteligência artificial, ou se quisermos dizer as ciências de computação cognitivas, nos introduzem. Porque, de facto, neste momento, a inteligência artificial que nós olhamos não é um fator novo do ponto de vista científico, não é? Do ponto de vista técnico. Ela tem 50 anos, provavelmente, de estudo restrito a um universo de pessoas nas universidades, nos institutos de investigação, etc., etc., que olharam para essas temáticas, ou que olham para essas temáticas há 50 anos atrás, e aquilo que houve aqui, de facto, foi que os grandes players internacionais, grandes players tecnológicos, ao percepcionarem o valor acrescentado que a inteligência artificial podia ter para os seus próprios modelos de negócio, fizeram aqui um investimento enorme naquilo que foi o retirar a inteligência artificial das caves, digamos assim, para aquilo que é a mão do comum dos cidadãos, das organizações, das empresas. E, portanto, nós estamos aqui num momento em que não há volta a dar. E, portanto, aquilo que temos que ver é que este processo de transformação digital que falávamos há pouco, com foco no cidadão, com foco naqueles a quem nos dirigimos e com respeito por aqueles a quem nos dirigimos, porque este aspecto é um aspecto que não podemos descurar nesta temática da inteligência artificial, que tem que haver um conjunto de regras que permitam que a utilização da inteligência artificial seja feita de forma humanista, de forma ética, que não coloque em causa os direitos, as garantias dos cidadãos e das sociedades em que eles se inserem. Portanto, esse é um aspecto estruturante e como referi há pouco, olho para este marco como um verdadeiro salto quântico, por assim dizer, do ponto de vista daquilo que é a estruturação da nossa sociedade. Nós temos que ter em linha de conta este aspecto, que é um aspecto muito, muito crítico. E depois é olhar para a inteligência artificial como a ferramenta. E, portanto, o processo de transformação digital, sempre que puder tirar partido de inteligência artificial, de abordagens cognitivas à computação, acrescentando aqui valor àquilo que é a informação, que é outro fator essencial neste processo. Nós hoje produzimos informação como nunca produzimos na história. O cidadão comum é capaz de produzir num dia mais informação do que todos os seus antepassados. Todos os seus antepassados. E, portanto, isso é um fator naturalmente relevante, e o que importa é olhar, de facto, para a forma como, do ponto de vista dos serviços, nós conseguimos adicionar valor ao valor intrínseco que essa informação tem. E eu acho que a inteligência artificial ajuda muito a adicionar muito valor àquilo que é a informação. E, portanto, eu acho que, no caso da autoridade tributária em particular, nós temos, de facto, esse caminho para percorrer. Nós temos vindo a pilotar soluções, a fazer provas de conceito, a fazer alguns exercícios de reflexão, digamos assim, interna, em termos daquilo que é a utilização da inteligência artificial no tal contexto de adicionar valor ou de retornar serviço na proporção daquilo que é a informação que recebemos, naquilo que eu às vezes chamo um ciclo virtuoso, em que nós recebemos informação e devolvemos serviço com valor acrescentado com base nessa informação. Eu acho que a inteligência artificial tem aí um papel muito interessante. Agora é importante fazer aqui um upscale destas soluções e sairmos daquilo que é o universo da prova de conceito ou do piloto para uma escala maior, para
para paulatinamente irmos conquistando aquilo que são, ou fazermos aqui uma derivação entre aquilo que são as áreas mais periféricas de atuação das organizações para aquilo que é o core do ponto de vista da sua atuação. E, portanto, acho que há aqui uma enorme oportunidade, é uma oportunidade que tem que ser vivida com consciência crítica e consciência ética do ponto de vista da sua utilização, mas, de facto, um enorme potencial na medida em que o valor que pode acrescentar ao valor existente nas organizações por parte da informação é, de facto... Mário, não queres adiantar datas, já percebi. Né? Quando é que a inteligência artificial vai estar no core da AT? Bem, lá está, isso é uma coisa... Porque depois há aqui um aspecto também que é importante também perceber em termos da capacidade de concretização, não é? E esse é um aspecto relevante, diria eu, na autoridade tributária ou em qualquer outra organização, que tem a ver também não só com a capacitação tecnológica, mas também com a capacitação do ponto de vista do conhecimento das pessoas, não é? O país, eu diria mesmo que não é um problema estrito, ou um desafio estrito ao nosso país, é uma questão global, ainda carece muito de técnicos, de conhecimento específico nestas áreas que permitam, de facto, numa forma massificada, numa forma, de facto, abrangente, endereçar todas as necessidades das organizações, das empresas que competem por esses recursos. E, portanto, também há aqui, naturalmente, na tal perspectiva estratégica da transformação digital, de apostar muito nas questões da capacitação, do conhecimento e, com isso, poder também, através das pessoas, alavancar aquilo que é a tecnologia. Eu acho que há aqui um caminho também muito importante, porque nós, de facto, temos que fazer esse raciocínio, não é? Porque esse raciocínio, como eu há pouco referia, resulta do facto de nós olharmos, ou pelo menos de eu olhar para esta questão da inteligência artificial como um salto transformacional, um salto ao nível de revoluções industriais e, portanto, nós temos que nos preparar do ponto de vista dos nossos skills para lidar com essa nova realidade e ter a capacidade efetiva de entregar valor, de entregar projetos, de ganhar confiança também, daqueles a quem nos dirigimos quando temos abordagens mais disruptivas do ponto de vista da transformação digital. Ou seja, ainda há aqui um caminho de aprendizagem para garantir a correta utilização para o cidadão, para o utente e para a nossa sociedade em geral. Exatamente. E a criação, sobretudo, de uma confiança que resulta desse caminho de aprendizagem entre aqueles que fornecem o serviço e aqueles que são consumidores do serviço. Mário, estamos aqui a chegar quase ao fim do nosso tempo, mas ainda há 2 ou 3 perguntas que gostava de fazer, se conseguires responder rapidamente, agradecia-te muito, estavas a falar dos skills e das competências em geral. Como é que a AT, olham para o tema da relação com as universidades e até com a relação com o ecossistema de startups? Ou seja, vocês estão atentos, é uma coisa que acham que, digamos, potencialmente pode ser relevante para você? Como é que encaram estes 2 temas? Bem, eu acho não só relevantes como fundamentais. Eu sou muito defensor daquilo que é a criação de ecossistemas, na perspectiva em que os ecossistemas possam, enfim, ser úteis para todos os organismos que participem nesses ecossistemas, e acho que existe, quer no caso da relação da administração pública, da autoridade tributária em particular, com as universidades, quer com as startups, uma relação que é de facto uma relação de win-win em relação, enfim, aos objetivos de ambos os polos, digamos assim. Eu diria que do lado das universidades existe um objetivo muito concreto, que é a importância de incorporar conhecimento, tal conhecimento que muitas vezes ainda só está
ao nível das universidades, ainda só está ao nível da investigação, transformá-lo em algo disponível enquanto serviço para os cidadãos e para as empresas. E, portanto, esse caminho é um caminho que me parece extremamente útil. É também extremamente útil do ponto de vista daquilo que é a integração de pessoas na sua relação com a administração pública, e quando falamos de pessoas, as pessoas das universidades, haver uma maior aproximação à administração pública, até mesmo para a questão da captação de talentos que a administração pública precisa, e portanto a incorporação desses talentos por via dessa aproximação é um fator também muito relevante. Acho, contudo, que é importante que ambas as partes, administração pública e universidades, alinhem um pouco aquilo que são as suas expectativas em relação a essas relações. Digo isto porquê? Porque muitas vezes a preocupação da universidade, do investigador, de alguém que quer escrever um paper científico, está 3 ou 4 passos à frente daquilo que é a preocupação da organização, que o que está preocupada é na implementação de um projeto em concreto que tira partido de algo que o investigador escreveu há 2 anos. E muitas vezes este lapso temporal entre o percurso de quem está a olhar para o lado da investigação e o percurso de quem está do lado das organizações, das empresas, e que no terreno quer consolidar aquelas ideias em produtos, em soluções finais, tem que ser às vezes afinado. Em termos desse diálogo, dessa partilha que se estabelece entre as universidades e as organizações públicas, e no caso particular a autoridade tributária. Do ponto de vista das startups, eu acho que dá também uma enorme vantagem, desde logo porque as startups, ou a relação com as startups, traz para o seio da administração pública um certo nível de flexibilidade, um certo nível de capacidade de experimentação resultante da sua própria dimensão, da sua própria abordagem, da sua própria cultura, que é um fator muito importante. Essa própria aculturação que é feita quando nos relacionamos com startups no seio da administração pública é um fator muito, muito interessante, a perspectivar a forma como, quando isso acontece, e já tem acontecido em algumas situações, existe ali um certo push de renovação daquilo que é até a própria abordagem metodológica aos projetos e à forma como olhamos para essa realidade. Porque há um facto que é muito significativo nesta relação, que é a administração pública tem as suas estruturas, a sua matriz de pensamento muito pouco preparada para o insucesso. Não é que não falhe, porque como todos falhamos, mas o framework com o qual a administração pública trabalha é um framework de sucesso, é um framework de concepção do projeto, acertar à primeira. Não é testar várias vezes, exatamente, ver o que acontece. E portanto essa dinâmica do testar várias vezes e ver o que acontece, prototipar, de ter flexibilidade para experienciar, para ir provando que a solução é esta ou que não é esta, é um fator muito interessante que nós podemos retirar dessa relação com startups em particular. Agora, é natural, temos que também criar depois as condições, nomeadamente ao nível daquilo que é o enquadramento da contratação pública e da relação com que... da forma como essa relação se estabelece, não é? Que permita alavancar essas oportunidades, e portanto também há aí algum caminho a fazer no sentido de potenciar essas oportunidades. Sim, esse é um tema que nós também em outras conversas temos visto que é necessário criar aqui alguma discriminação positiva, não é?
para startups e criar modelos que permitam a tal falha, a tal prototipagem. Há aqui ainda um longo caminho a percorrer, certamente. Mas nós, em termos de caminho, já estamos aqui no final do nosso tempo, Mário, mas eu não queria deixar de fazer, nós fazemos sempre aqui duas perguntas finais, que são sempre muito interessantes e temos aprendido muito. Uma é uma recomendação, a recomendação que darias aos teus filhos, eu não sei se tens filhos a entrarem na universidade, se ainda não na universidade, mas a caminho de... Portanto, qual é a recomendação que vais dar ou que estás a pensar em dar aos teus filhos quando entrarem na universidade, no mercado de trabalho? Queres partilhar connosco aqui os teus pensamentos? Eu sei que ainda estás no caminho. Bem, eu diria que essa é uma pergunta talvez das mais desafiantes. E digo isto primeiro porque é uma das minhas principais responsabilidades e também dos meus principais prazeres, que é o exercício da paternidade, não é? E depois a responsabilidade também no sentido em que existem estudos hoje, não é, que dizem que daqui a 10 anos o top 10 das profissões mais valorizadas ou mais interessantes ainda não foram criadas. E, portanto, é um conselho muito difícil nesta perspectiva. E se nós pensarmos bem, não é? Se nós pensarmos bem em toda esta alteração que falámos há pouco, resultante da tal revolução de que estamos a assistir, é fácil perspectivar que essa dinâmica da criação de novas profissões e de novos caminhos profissionais exista. E, portanto, eu diria que, enquanto conselho, talvez o conselho principal seja o de adotar uma postura de conhecimento permanente, de flexibilidade, de capacidade de aprender a aprender e, sobretudo, de ter uma mente de banda larga, digamos assim, que permita adequar aquilo que são as suas capacidades intelectuais àquilo que são depois as questões do conhecimento e aquilo que são os desafios que depois o dia-a-dia lhes colocará. E obviamente que escolham alguma coisa que sintam prazer e que se sintam realizados. Claro. E que se sintam realizados. Olha, Mário, agora é mesmo a última pergunta. Nós pedimos a todos os nossos convidados para nos sugerirem 2 livros. Podem ser tenham tido impacto pessoalmente, profissionalmente, pode ser um que tenha tido impacto pessoal, outro profissionalmente, e podem ser mais do que 2 também, não tem que ser 2. Muito bem. Bem, os livros é uma matéria que eu gosto imenso de ler. Acho que ainda é um daqueles pequenos momentos em que nós conseguimos, mais que não seja pelo exercício da leitura, retirar algum tempo em que só estamos a conseguir fazer uma coisa. Exato. Não é? Continuo também a ser ainda continuo ainda a preferir o livro físico ao livro digital e, portanto, apesar da minha tendência tecnológica na componente dos livros, mantenho essa ligação ao papel e respondendo à vossa questão em relação a conselhos de literatura, digamos, eu talvez sugerisse um livro, que é um livro que não é recente, é um livro que tem 10 anos, acho eu, da professora Mariano Mazzucato. A professora Mariano Mazzucato é uma economista americana de ascendência, ela tem dupla nacionalidade, americana e italiana. Ela é professora em Londres e faz parte da direção do Instituto para a Inovação e Serviço Público em Inglaterra. E o livro, que não é um dos mais recentes dela, que eu me refiro, é um livro que se chama O Estado Empreendedor. E é um livro muito interessante para quem, como eu, exerce funções na administração pública, e que o li há uns anos atrás, porque é um livro que de alguma forma desmistifica aquela relação entre a administração pública e o setor privado, onde a administração pública tem uma determinada imagem de algum atraso, de alguma incapacidade até na inovação comparada com aquilo que é o setor público, privado,
E no livro ela apresenta de forma muito clara a desmistificação desses factos, com casos concretos, muito centrado nos exemplos na realidade americana, naturalmente, mas, por exemplo, dá o exemplo do iPhone, enquanto símbolo, talvez quase que máximo da inovação, onde ela desconstrói, do ponto de vista tecnológico, aquilo que são os componentes que existem na construção do iPhone, desde o ecrã tátil, ao GPS, ao reconhecimento de voz, que são desenvolvimentos que tiveram a sua base na investigação pública. Foi com base na investigação pública, no investimento público em inovação e em desenvolvimento, que esses produtos tecnológicos foram possíveis depois incorporar na solução de um produto de sucesso comercial e do ponto de vista de inovação marcante, como é, por exemplo, o iPhone. E, portanto, esse livro é um livro interessante nesta perspectiva, porque desmistifica um pouco esta questão, e eu disse há pouco e reafirmo, sou muito favorável de facto à criação de ecossistemas e acho que temos todos a ganhar quando esbatemos um pouco estas fronteiras entre aquilo que é o público e aquilo que é o privado, e temos é que entender de facto as realidades distintas de cada setor e conseguir aqui equilibrar aquilo que são as mais-valias que podemos retirar de uns e de outros em ligação. Outro livro também interessante que li há pouco tempo é o último livro escrito pelo Bill Gates, que é Como Evitar uma Crise Climática, e refiro aqui este livro por duas razões. Primeiro, por uma questão de esperança, não é? De esperança na inovação, de esperança na ciência. De facto, aquilo que é apresentado no livro é que existe solução para o problema. O problema resulta, ou a solução para o problema resultará naturalmente de um forte investimento em inovação, de um forte investimento em tecnologias, umas delas já conhecidas, outras delas ainda em estado mais embrionário, mas que existe solução para o tal desafio da descarbonização do planeta em 2050. E isso resulta na tal esperança, e ao fim e ao cabo foi também aquilo que de alguma forma até me fez ir para a engenharia quando escolhi o meu curso, que era a perspectiva de achar que a engenharia poderia de facto utilizar a ciência ao serviço daquilo que era a solução dos problemas em concreto das pessoas e ter essa perspectiva, ainda que idílica, mas essa perspectiva na escolha da formação. E, portanto, essa esperança é importante. Depois, um outro aspecto também muito importante, sobretudo para quem tem que gerir projetos com objetivos de médio e longo prazo, que é o de nunca hipotecarmos os objetivos de longo prazo com pequenas vitórias de curto prazo ou de médio prazo. E neste caso particular, os exemplos são claros, porque nós podemos investir por exemplo, numa fonte de produção de energia que tem o seu limiar, a partir do qual não consegue baixar as suas emissões, apesar de reduzir 50%, 60% em relação ao status atual, e esse investimento é um investimento que perdurará mais 40, mais 50 anos. E, portanto, obviamente, se ele tem um limiar abaixo do qual não vai passar, se o nosso objetivo é chegar a zero, em 2050 nós teríamos um problema que era não conseguíamos debelar esse gap. E, portanto, há ali um ensinamento que é interessante, que é perceber que nas tomadas de decisões os objetivos de curto prazo não se devem sobrepor aos de longo prazo e, sobretudo, não devemos confundir aquilo que é o sucesso imediato com aquilo que é o sucesso de longo prazo e olhar para isto como, de facto, uma maratona e não como um sprint de rápida resolução. E já agora, se me permitem, talvez referir um livro que ainda o estou a ler e, portanto, corro o risco de o aconselhar nesta perspectiva de ainda o estar a ler, que é
uma biografia, portanto um romance biográfico escrito pelo José Luís Peixoto, que é Almoço de Domingo, que é um livro centrado na personalidade, na biografia do comendador Rui Nabeiro, que fez este ano 90 anos, e que o refiro aqui por aquilo que ele simboliza. Ele é um homem com 90 anos, um empreendedor, ainda antes da palavra empreendedor ter entrado no nosso vocabulário, e continua a ser um empreendedor aos 90 anos, porque percebe que a inovação resulta no foco daqueles a quem nos dirigimos e no foco daqueles com quem trabalhamos. A inovação resulta, efetivamente, desta dupla perspectiva dentro das organizações, e penso que é um bom exemplo e uma boa leitura também. Sim, senhor. Mário, muito obrigado. Fico aqui as sugestões de 3 livros. E acho que foi muito interessante, enfim, foi uma conversa longa, mas acho que foi muito interessante, mas achei curioso que começasse a falar um pouco da tua carreira e da questão daquilo que é a responsabilidade, o foco no momento, e a necessidade de termos sempre, digamos assim, estarmos sempre abertos a aprender coisas novas e termos largura de banda, e terminasse também, de certa forma, também com esse ponto da necessidade de nós estarmos continuadamente a aprender coisas novas, não é? Portanto, aqui sugeri e recomendar aos nossos filhos que de facto aprendam a aprender, porque nós não sabemos o que daqui a 10 anos teremos, e portanto aqui a importância da aprendizagem, da inovação, da ciência. Portanto, acho que foi uma conversa muito interessante, pelo menos da minha parte. Fernanda. Muito interessante, Mário. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para estar aqui connosco. Foi mesmo um grande prazer. Aprendi imenso. Vou ver algumas destas referências. Este livro do Rui Nabeiro não conhecia, parece-me muito interessante. Acho que é uma personagem muito singular e muito interessante da nossa sociedade. Muito obrigado pela tua participação. Foi um gosto enorme ter-te aqui hoje. Foi também um gosto estar convosco. Obrigado. E muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, e até breve. Muito obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.